Bom, primeiro quero agradecer o convite que o Clístenes me fez. O Instituto Hugo de São Vitor estava tendo essa iniciativa de promover um congresso de literatura católica. E eu tenho o benefício de ter me reaproximado, na verdade, da fé por causa dos livros. Na verdade, eu não poderia ter me aproximado da fé por causa dos livros, porque eu fui batizado muito pequeno, fui batizado quando bebê, então não seria essa a minha primeira aproximação. Mas depois, na adolescência, eu tive um momento de afastamento, né, que a gente pode até chamar de apostasia. Eu comecei a fazer determinadas questões. Estudei sempre em colégio católico. Eram colégios de freiras e depois eu fiz universidade católica, com muitos padres, inclusive. Meu primeiro curso foi filosofia. E nesse processo todo, eu lembro que muitas perguntas que eu fazia, e não eram perguntas muito bem, digamos assim, tecnicamente, perguntas filosóficas, não eram perguntas muito bem estruturadas, mas eram perguntas de adolescente petulante. De qualquer forma, algumas delas elas evidenciavam algumas inquietações muito sérias ligadas à religião. E eu percebia que não respondiam para mim, nem os professores muito católicos, muitos deles, nem mesmo minha família, e nem tampouco os freis ligados aí à paróquia, que era por sua vez vinculada ao colégio onde eu estudei. Então eu comecei a entender que a fraqueza intelectual daqueles que me orientavam era a fraqueza da Igreja Católica. E essa associação que eu fiz me levou muito longe. Um pouco depois dessa fase, eu comecei a procurar as respostas às minhas perguntas em muitos outros lugares, e foi por meio dos livros que eu também me desviei, fui para longe, fui parar em grupos que estudavam justamente como a igreja ela atrapalhava, digamos assim, o desenvolvimento intelectual e moral das pessoas. Até que, como aluno do professor Olavo de Carvalho, foi justamente estudando com o professor Olavo de Carvalho que eu comecei a perceber pela filosofia que muitas das perguntas poderiam ser respondidas pela filosofia católica, muitas perguntas que eu tinha. Então, o primeiro passo que eu tive que fazer foi o de ler alguns textos que explicavam melhor aquelas perguntas que para mim eram melhores respondidas em outros cantos. Então eu precisei fazer aquele momento de dúvida. Olha, eu pensei que sabia o que era a igreja, o que era o pensamento da igreja, a doutrina da igreja, e na verdade eu não sabia quase nada ou nada. Então eu fui aos livros, né? E a literatura, não me refiro aqui só à palavra literatura como o conjunto dos livros, mas a literatura ficcional. A literatura passou também, para mim, a ser uma espécie de tela na qual eu pudesse examinar os personagens à luz daquilo que eu estava aprendendo na fé católica. Tanto que eu cheguei a um ponto em que desenvolvi um curso pelo Instituto Borborema, no qual eu chamei o curso de Se Aquino Lesse Shakespeare, né? Então, nesse curso, eu fiz uma relação de um aspecto só. É claro que nós estamos hoje em dia vitimados aí pela questão da propaganda, então tudo que a gente faz tem que ter um certo marketing. Então é claro que eu não peguei toda a doutrina de São Tomás de Aquino e cruzei com toda a literatura de Shakespeare, é impossível, mas o que eu fiz foi fazer um breve recorte de tratar dos 7 pecados capitais. Esse livro aqui é uma tradução do Jean Lauan, né, pela Martins Fontes. Então eu peguei essa visão, é um compêndio, né, de texto de São Tomás de Aquino, do Tratado de Malo e da Suma Teológica a respeito dos 7 pecados capitais. E pelas peças de Shakespeare, na verdade, eu estudei para mim mesmo umas 5 ou 6 para fazer essa comparação, mas escolhi para o curso 4. Então eu consegui fazer esse cruzamento, isso foi muito importante também, para eu entender melhor essa questão moral da igreja. Ao mesmo tempo em que, como por muito tempo eu lecionei, né, eu me formei em filosofia, virei professor de filosofia, e lecionei por muito tempo estudos sobre livros clássicos, né, na acepção adleriana do termo. Mortimer Adler dizia que os livros clássicos são os livros mais importantes que fizeram com que a humanidade, na verdade o Ocidente, a gente não trata do Oriente, o Ocidente alcançasse certos patamares de pensamento. Então, por meio desses estudos, eu fiz seleções de livros para eu estudar e depois para eu lecionar. E nessas seleções sempre constavam livros católicos, por exemplo, Confissões. Essa edição da Pinguim, da companhia, não está traduzido agora, as Confissões de Santo Agostinho, e alguns trechos do São Tomás de Aquino, geralmente os trechos ligados aos pecados capitais ou ao direito e à política, porque justamente eu também sou formado em direito e eu nunca fui muito voltado
a gostar de ler as leis e de ensinar sobre as leis e nem de atuar profissionalmente com as leis, mas eu gostei muito de estudar a questão da filosofia do direito. Então, esse é um livro, uma compilação de um francês, provavelmente o francês mais bem atualizado com a literatura católica em relação ao direito. Michel Villet, ele tem um livro que é um tomo muito grande sobre a história da filosofia do direito, contada também sob o ponto de vista católico, que eu não sabia, né? Antes eu não tinha essa visão. Então, assim que eu comecei a dar os passos de aproximação, foi mesmo pela filosofia e pelas respostas às minhas perguntas. Me formei em filosofia estudando moral. Meu primeiro TCC como bacharel em filosofia foi sobre ética. E o meu segundo, como licenciado em filosofia, foi sobre educação moral. E eu trabalhei só de modo bastante laico, por isso que foi muito interessante eu vir parar em São Tomás de Aquino para buscar essas respostas. Mas vamos às minhas perguntas, aquelas perguntas de deísta, afastado do catolicismo, com alguma petulância e pouco conhecimento tradicional. Uma das minhas primeiras perguntas era sobre a fé. A minha ideia de fé era aquela de aproximar o termo fé de credulidade, como se fosse a mesma coisa. Fé e crença cega. E isso faltava-me estudo e prática para observar o que significa de fato fé. E uma das minhas questões era sobre a fé mesmo, a fé, mas eu não tinha ainda, embora eu soubesse que a fé para a doutrina católica era uma virtude teologal, eu tinha essa compreensão, já tinha estudado em filosofia, eu também sabia que a fé enquanto virtude não dependia só daquele que crê, mas depende também de algumas questões que para mim eram muito difíceis de entender, ligadas a Deus, né, a modo como ele com seu amor estende as mãos para nós. De qualquer forma, chega num momento em que eu precisei revisar o meu conceito. Quando a gente pega a ideia de fé e só relaciona com crença, porque é bem da verdade, tem muitos católicos que de fato acreditam sem questionar as coisas, né? Eles simplesmente memorizam uma coisa simples ou outra, depois não conseguem responder, e foi esse o problema daqueles que me instruíam, eles não conseguiam responder. Só que como eu me aproximei do catolicismo pelos livros e pelos estudos, eu passei a perceber que as respostas existiam e eram muito boas. Então essa questão da fé, a fé não é exatamente, em primeiro lugar, essa crença cega. Ela tem mais relação com a palavra confiança, né, do que com crença. Crença parece assim, pare de pensar e aceite. A confiança já é uma coisa que a gente deposita nas pessoas. Nós depositamos confiança primeiro no universo, a gente dorme e entende que o sol vai nascer no dia seguinte. Depois, a gente confia nas pessoas que, por exemplo, preparam as nossas comidas quando nós vamos a um restaurante. Se não confiássemos, a gente ia o quê? Ou todo mundo que se arvora no saber vai verificar sempre que vai a um restaurante como estão preparando, os detalhes de higiene, como foram tratados e armazenados os alimentos antes do preparo. Então a gente tem uma certa confiança humana nas pessoas, a gente tem uma certa confiança no universo. E a gente também pode ter uma confiança em primeiro em algumas pessoas. Tem uma palavra que vem, ela remonta ao hebraico, é emeth, né? A confiança na pessoa. Então a gente tem essa confiança nas pessoas que deriva para a religião como? Nós temos toda uma sucessão tradicional da igreja que vai resguardando uma certa tradição. E isso dura milênios. E geralmente o adolescente petulante, ele tem a ideia de que ele consegue, por simples perguntas, desmontar toda essa tradição. E depois, por causa dessa petulância, ele acaba se reunindo com grupos que se pretendem estudiosos justamente das respostas antirreligiosas, antitradição. E quando a gente vai perceber, os 2 milênios de igreja não foram só de crença cega.
Foram 2 milênios de estudos, de explicações.